Os guardas que guardavam a vinha. O texto hoje é Cantares, capítulo 1, verso 6, que diz assim: Não repares em eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, e os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda das vinhas, e a minha vinha, porém, não guardei. Então, a vinha do Senhor e o projeto de salvação de Deus significa que a obra do Espírito Santo é uma vinha que não possui outra igual, nem melhor, não tem uma vinha que produz fruto melhor, porque a vinha do Senhor, ela produz frutos para a vida eterna. E esse fruto, ele permanece como a eternidade. Por isso que não se troca por bens passageiros, por favores, por projetos terrenos. A obra do Espírito Santo, ela tem um valor que não se dilui com o tempo, não se dilui quando um líder está à frente e ele acaba saindo, porque a obra do Espírito, ela é na direção do Espírito Santo. O maior valor da obra do Espírito Santo hoje no nosso meio é que ela é uma herança que foi nos dada pelos patriarcas. A Bíblia fala a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a promessa da bênção. Ela também foi deixada para os profetas. Essa é uma herança que foi confiada a nós, uma herança que o Pai nos deixou, que custou um grande preço, o preço de morte do Filho na cruz. Então, essa vinha, ela custou um preço de sangue. Para nós, ela tem um grande valor. No texto que fala a respeito da vinha, nós vamos estudar que há guardas infiéis da vinha do Senhor. A vinha que me pertence não guardei. Fala a respeito de uma igreja que frequentava cultos, que chamava-se Igreja do Cristianismo, e que se sentiu culpada por não ter cumprido o seu ministério, o ministério que o Senhor confiou a ela. Isso só será sentido quando Cristo arrebatar a igreja fiel. Porque a igreja infiel, ela será insultada, espancada pelos guardas, que são representados pelo cristianismo que ficou, pelos que os que deviam guardar a sua vinha e não guardaram, os pertencentes aos ministérios que foram postos para guardar a vinha e não souberam cumprir as ordens do Senhor, e descuidaram das suas ovelhas, descuidaram dos frutos da vinha, que são as ovelhas. Por isso que a vinha vai morrendo, vai desfalecendo, e caindo sobre si uma grande responsabilidade dos guardas da vinha, porque eles tinham que cuidar desses frutos que o Senhor confiou, que são as vidas, né? E por não fazer o trabalho como o Senhor o mandou, na mordomia que o Senhor deixou, a responsabilidade será mais pesada sobre eles. Tem até um texto bíblico que fala que o Senhor Jesus fala que eles não entravam e não deixavam outros entrar. Então o Senhor tinha os colocado como guardas da vinha. Deuteronômio 22, capítulo 9, fala assim, olha: Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da vinha que semeares, e a novidade da vinha. Nesse texto o Senhor fala que não é para misturar outro tipo de semente, não é para fazer transgênico com a palavra. O Senhor deixou uma palavra para a igreja, uma doutrina, uma forma de vida, e a igreja fiel, ela é responsável por zelar, por cumprir o ministério
semeando a palavra genuína que o Senhor deixou. Quando a palavra diz não semearás tua vinha com diferentes espécies de semente, está determinando que a igreja fiel terá uma só mensagem. A igreja nos nossos dias prega a mesma mensagem que a igreja primitiva. Jesus morreu e ressuscitou e está vivo. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem da igreja. A igreja primitiva falava que o Senhor Jesus estava vivo, e a igreja da última hora fala que o Senhor Jesus vai voltar. Então a igreja sempre tem uma mensagem, a igreja sempre tem uma palavra, porque ela tem a semente única, a semente que o Senhor deixou, ela é a mesma até hoje. É fácil identificar as vinhas. A igreja é como uma denominação que recebe diferentes espécies de sementes. Porém, o seu fruto não é bom, porque perdeu a qualidade de cristão, de crente. Então, quando há uma semente que foi modificada, esse fruto ele não será da mesma qualidade da originalidade, com os mesmos nutrientes, com a mesma qualidade. O cristianismo moderno se desviou do projeto do Pai, porque acrescentou fermento à massa. E um pouco de fermento, a Bíblia diz que leveda toda a massa. Isso significa que ela acrescentou ideias, pensamentos filosóficos, modernizou e vulgarizou a palavra do Senhor. E como resultado disso, encontramos cristãos sem experiência com o Senhor Jesus, sem experiência com o Espírito Santo, sem conhecimento do projeto de salvação do Pai e não entendendo o sacrifício de Jesus na cruz. Muitos nunca ouviram falar sobre o arrebatamento, desconhecem o momento profético em que a igreja vive, em que nós vivemos, desconhece que a vinha do Senhor ela precisa de um renovo. E esse renovo não é renovo de modernidades que o mundo vem pondo, mas sim um renovo de vida em que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Em cartas de Romanos, capítulo 6, versículo 4, e em Romanos, capítulo 7, versículo 6. Essa novidade de vida que ela é inserida na igreja não é das ideias mundanas, mas é um renovo produzido pelo Espírito Santo para fortalecimento na caminhada com o Senhor. Os guardas infiéis da vinha falam a respeito da história da igreja. A igreja, naqueles momentos em que foram fiéis à vinha, tiveram como referência o projeto de Deus. Nos traz vários exemplos dele a história de Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha no qual era herança. E a Bíblia fala que na época de Nabote vivia Jezabel. E a Jezabel era perseguidora dos fiéis. E a Bíblia também fala, até em Apocalipse, sobre o espírito de Jezabel. Então, o Jezabel, ele fala a respeito do falso profetismo, mentiras em nome de Cristo. A prática que usou Jezabel para matar Nabote, para que pudesse se apossar da vinha de Nabote, profetizando que ela mataria os fiéis para se apossar da igreja. Nabote ele tinha uma vinha próximo ao palácio. E Acabe queria a vinha de Nabote para transformar em horta. E Nabote ele diz: cuida-me o Senhor, que eu me desfaça da herança dos meus pais. Então o adversário ele quer que você troque as coisas do Senhor, que é uma herança que você recebeu, por algo que vai ser passageiro na sua vida. Passageiro vai ser uma vida terrena. E espiritualmente, o espírito de Jezabel, ele fala a respeito das coisas que foram sendo introduzidas com o passar dos anos na religião, para se chamar de cristianismo, para que você e eu trocamos a nossa vinha por algo que vai ser passageiro.
Um exemplo disso é vigário de Cristo, que é substituir Cristo por uma outra pessoa. Maria como a quarta pessoa da Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Maria não faz parte como quarta pessoa da Trindade. Trindade é 3, não é 4. Maria como mãe de Deus, rainha dos céus. Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus terreno, para que o Senhor Jesus pudesse se incorporar terreno para se cumprir que nasceria da mulher lá como foi profetizado em Gênesis. Para que se cumprisse a palavra. Foi uma serva que deixou ser usada, assim como vários outros servos que deixaram ser usados na palavra. Lá na época que o povo saiu do Egito, se levantou também os nicolaítas. Nicolaítas, no nosso tempo hoje, ele representa um poder político. Ele já há tempo tem atuado neste mundo, misturando a palavra de Deus com religião. Existe também a doutrina dos balonistas, que fala a respeito de ser materialista, que isso também vai falar da doutrina que a besta vai implantar. E também o jezabelismo, que é o poder religioso. Então, há muitos querendo roubar a vinha do Senhor, a semente do Senhor, e a igreja precisa estar conhecendo para não ser enganado. A palavra diz que a verdade, ela não pode ser substituída por aparências. Apocalipse diz que os que têm essa doutrina, elas têm que tomar cuidado. Vamos ler lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira e tantos quanto têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei por sobre vós. Então, todas essas doutrinas que querem roubar a semente da palavra genuína, ela provém do adversário. A vinha de Nabote que ele recebeu, ela falava a respeito da herança dos seus pais. A herança, uma vinha era uma herança que se passava de pai para filho. A herança, ela significa que quem recebeu não tinha o direito. Ele não trabalhou por ela. O que caracterizava ele receber é ser filho. E a vinha de Nabote representava para ele o seu bem maior. Ele entendeu que aquilo era uma herança que ele por direito ele tinha dos seus pais. Todavia, os inimigos que Nabote teve na época, os dois inimigos que ele teve, que foi o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles reuniram esforços para roubar a vinha de Nabote. E a palavra fala que eles até mataram Nabote por a sua vinha, mas Nabote não entregou a vinha. A obra do Senhor é essa herança que nós temos. A herança que nós não merecemos. Mas nós somos co-herdeiros de Cristo, porque Cristo, ele é o Filho, ele que herdou todas as coisas, mas a palavra fala que todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, e o Senhor, ele fez a nós como co-herdeiros da herança do Senhor. Então o Senhor Jesus nos deu esse direito, nos tornando filhos, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Ao saber, todos aqueles que creem no nome do Senhor, nós passamos a ter essa herança como sendo verdadeiros herdeiros pelo Senhor. Isaías capítulo 27, versículo 2 e 3, diz assim: Naquele dia dirá o Senhor, cantai a minha vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Então, naquele dia, ele faz uma menção
para um dia especial, o dia que a igreja tanto almeja, que é o dia do arrebatamento da igreja. Cantai a vinha deliciosa significa os momentos de glorificar ao Senhor na eternidade. A igreja fiel vai colocar diante do Salvador o seu perfeito louvor. Ali darei o meu grande amor. Está em Cantares, capítulo 7, versículo 12. Então, o momento em que a igreja vai estar na eternidade glorificando ao Senhor, dando o seu perfeito louvor ao Senhor de gratidão. E a palavra fala assim, ó, que eu, o Senhor, ele diz que em todo tempo foi ele quem zelou e cuidou da sua vinha. E ele não deu para ninguém este cuidado. Ele mesmo fala no versículo, capítulo Isaías 27, 2, 3, naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio. A cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite ou de dia. Eu cuidarei dela. Então o Senhor demonstra o amor dele, o amor que levou Jesus à cruz, que ele ficou todo o tempo cuidando da sua igreja. A cada momento a regarei. A promessa que nunca vai faltar a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja fiel. A palavra fala que o Senhor cuida da igreja em todas as fases da igreja. Em todo momento o fiel ele é cuidado. Tanto no começo da semeadura, que é conhecido como chuva seródia, e no momento da cega, que é a colheita, conhecido como chuva de Laodiceia. Para que ninguém faça dano à sua vinha. Porque o Senhor sempre cuidou do seu povo, como a menina dos olhos do Senhor, porque os fiéis sentem o cuidado do Senhor. Em Cantares capítulo 5, verso 7, fala assim, aqueles que não guardaram a vinha, que é a doutrina, na tribulação se revelarão o que sempre foram, porque sempre foram da igreja fiel. Então, quem não guarda os ensinamentos, a doutrina do Senhor, automaticamente se define que faz parte da igreja infiel. Na tribulação se revelarão porque foram da igreja infiel, vai ficar, e os seus algozes vão ser os seus julgadores, todos aqueles que negaram o governo do Espírito Santo, acharam que não precisavam do Espírito Santo para direcionar a sua vida e obedecer sua vida, vão deixar de viver a doutrina sã do Senhor para seguir um líder carismático, simpático, eloquente, e sofrerão as consequências. O fiel, ele trabalha para defender uma vinha por um denário. Um denário era um valor de um dinheiro, que era pago por um dia de trabalho. Um denário é o valor da salvação. Ele significa o preço da redenção. Ele significa o preço que foi pago pela nossa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós somos sustentados pelos frutos do Senhor, que nos traz alegria e gozo do Espírito Santo. Por isso que a igreja fiel, ela deseja a volta do Senhor para cantar com o Senhor um cântico na eternidade, de gratidão ao Senhor, por Ele ter cuidado. E essa vai ser a recompensa dos fiéis, que não se desviaram, não misturaram a palavra do Senhor com nada sujo desse mundo. E viveram a obra do Senhor conforme a palavra fala. A palavra ela é viva e eficaz. E ela é a mesma que vai conduzir o povo para a eternidade. A paz do Senhor Jesus.